Eu quero dar as boas-vindas a Marcelo Vela, um amigo pessoal e um amigo da N5. Eu queria começar porque você contasse como é a sua vida, como você chegou à posição que você tem hoje. Comecei minha carreira, meu primeiro emprego formal foi lavar carro na rua, com 12 anos de idade. Depois eu vendi pulseirinha que eu fazia com os amigos, de trapos de pano. Mas isso, no final das contas, tinha muito a ver com vontade de fazer coisas, né? Com 15 anos eu trabalhei numa BBS. Para muitas pessoas que vão assistir isso aqui não sabem o que é uma BBS. Depois eu trabalhei num provedor de internet, e aí eu comecei a faculdade, e eu entrei no mercado financeiro de verdade, que é o que eu faço até hoje, né? Então eu comecei trabalhando numa factoring, depois eu entrei num banco espanhol, que acabou saindo do Brasil, fiquei 2 anos lá. Depois eu fui pro Santander, um banco enorme, que foi onde eu comecei a minha carreira estruturada, que tinha alguma coisa a mais para fazer. Eu acreditava muito que eu podia fazer mais algumas coisas. E aí, dessa época, eu comecei a me provocar, a fazer uma transição para a área que eu entendia que ser mais o meu perfil, que era a área de produtos. E aí eu comecei minha segunda leva de vida, que foi quando eu saí, fui para a indústria de meio de pagamento. E aí fiquei 7 anos num outro grande grupo, que foi o Itaú, que é também uma empresa super, hiper estruturada. Depois de um tempo eu descobri que eu gostava mais desse mundo mais atual, que eu queria olhar mais ainda as startups, as fintechs, ou a forma diferente de fazer negócio que esses novos players trouxeram. Acabei deixando o grupo que eu estava e fui procurar um pouco, entrei numa startup, num projeto para recriar uma business unit. No meio do caminho, aí no final do ano passado, surgiu a oportunidade, que só surgiu porque eu tinha esse background, de virar CEO de um banco digital, focado em pessoa jurídica, mas que tem um nicho novo, uma forma diferente de pensar. E aí eu consegui juntar todo o meu histórico de banco, né, tradicional, que tem o conhecimento de órgão regulador e de risco, e de crédito e processos, mas com essa cultura nova, diferente, tratando pessoas de uma forma diferente, tecnologia integrada ao negócio, tecnologia às vezes até liderando o negócio, e entendendo esse mundo novo onde, como me perguntaram, né, você está pronto para essa posição? Eu falei, eu não, de jeito nenhum, e acho que ninguém está. Eu tô pronto para o desafio, não perfeito para a posição. Como foi tua formação, mas não só exclusivamente universitária, mas que coisas você aprendeu, que coisas você lia, quais eram os seus interesses? Quando eu era bem novo, eu não gostava de estudar, então aquele modelo tradicional de sentar, ler um livro, eu nunca me interessei. Por outro lado, eu sempre adorei debate, eu sempre adorei discutir ideias, eu sempre adorei tratar algum problema. Só que não é preguiça, a tradução disso era falta de motivação, eu não tinha interesse nenhum por aquilo, eu não tinha nenhum interesse por assistir aula. Nas minhas férias, eu fazia a apostila de matemática como entretenimento, mas eu não fazia lição de casa. Aí eu comecei a ter outros tipos de desafio, eu comecei a ter problema real para resolver. E aí foi quando eu me descobri, eu descobri que eu sempre fui tímido, eu sou completamente tímido, e eu descobri formas de lidar com a minha própria pessoa. Então, eu entendi que eu funciono por desafio, que eu funciono por debate, por construção de ideia, por contraposição. Eu descobri que a minha timidez ela some quando eu tenho que resolver alguma coisa. Então, eu simplesmente me coloco na situação para ser resolvida, e aí ela some completamente, seja falar em público, seja debater uma ideia ou construir uma ideia. Aí eu fui construindo em 2 pilares distintos. Acho que academicamente a gente não pode abandonar. Então eu fiz MBA em finanças, eu comecei estudando economia, acabei terminando administração porque eu entendia que tinha um fit melhor com a minha carreira. Depois eu fiz um MBA em finanças. Tem um estudo dentro do meu mercado. Não tem jeito, não tem como fugir de ler as normas, ler as normativas, ler as regras, ler as regulamentações. Mas eu sempre busquei muito construção através de agregar informações de outros. Eu lembro uma vez que tinha que resolver a gente estava construindo um produto, e eu tinha um problema porque tinha trocado muita gente no time de tecnologia e produto e não tinha histórico, né? E as pessoas ficavam, não, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Eu falei, é fácil. Quem é a pessoa que mais conhece disso? É o fulano de tecnologia, né? Tá lá, é o desenvolvedor, tá? Então é ele que a gente vai falar, chama ele aqui. Eu falei, 2 horas, quem quiser vai comigo. O conhecimento, para mim, ele é
Ele é uma construção de várias fontes e cabe a nós a capacidade de processar essas informações e construir uma informação nova, né? Não vou contar uma anedota, vou começar a história e você vai terminar. Várias pessoas, eu me orgulho muito de que várias pessoas que trabalharam comigo hoje são CEOs. E os dois caras protagonistas dessa história são CEOs. O outro vai ser convidado nessa série também. Essas eram duas pessoas que trabalhavam comigo em um banco no Brasil há muitos anos e teve um desafio. Você pode contar essa história? Se você lembra, se não eu lembro. É bom. Eu sou apaixonado por esporte. Eu acho que talvez dos pilares da minha vida é esporte, né? E cada esporte eu consigo ver claramente o que o esporte agregou para mim. E teve um dia que eu estava trabalhando, a gente estava no banco trabalhando e um amigo me chamou para jogar squash na casa dele, que ele tinha uma quadra de squash. E eu tinha na verdade, até ganhado uma raquete da minha então namorada na época. E o vôlei nessa época estava difícil, que era o que eu jogava, porque eu tinha que jogar em cidades muito longe, então estava complicado jogar. E ele me chamou para jogar na casa dele, eu tinha raquete, tá? E aí teve não, você nunca vai ganhar de mim. E, bom, eu tenho talvez uma determinação acima da média. Sim, eu treinei bastante, eu fui bem disciplinado, e no começo a gente brincou, enquanto a gente brincava tinha jogo, até um dado momento que eu comecei a treinar sério, competir, e hoje em dia a gente é muito amigo, mas a gente não joga squash. Eu lembro, até teve uma promessa, eu lembro desse dia, vou contar alguns detalhes a mais. Ele foi jogar na casa do outro CEO, que não vamos falar aqui o nome para que ele não se ofenda. Ele vai ser convidado nessa série também, porque é um amigo da casa. E esse profissional, esse CEO, jogava bem. Era um bom jogador de squash, tinha na casa. Então, jogava todas as tardes e tudo. E ele fumava. Eu não sei se você lembra do detalhe. Ele fumava. Então, o primeiro dia, ele varreu o chão com você. Ganhou muito fácil. Ele tirou um sarro. E você falou, cara, eu em 6 meses te ganho. Jamais vai me ganhar. E ele jogava em uma liga competitiva. E falou, bom, você falou assim, bom, se eu te ganho em 6 meses, você tem que deixar de fumar. Ok, falou ele. E em 6 meses você estava 2 ligas por cima dele. E ganhou e nunca mais jogaram. Essa é uma história que eu lembro bem. Tem um parênteses dessa história, super anedota. É que, como ele começou a não jogar tão bem, ele começava a se posicionar mal na quadra. E aí teve uma vez que ele estava trabalhando no banco e ele estava atrás de mim, e eu não vi. E ele se posicionou errado, ele tentou corrigir um erro, e eu acabei acertando ele com a raquete. Só que eu acertei ele no nariz. E aí depois ele ficou com o olho aqui todo roxo e foi trabalhar no banco no dia seguinte. Parecia que ele tinha brigado. Eu falei, a culpa não é minha. Bom, ele pode explicar o tamanho do nariz dele, talvez com essa situação. Cara, a gente faz sempre uma pergunta, é uma pergunta que eu quero que você responda com total liberdade, porque se eu não gosto da resposta, eu vou editar e vou tirar. Mas sempre a gente pergunta, cara, na tua carreira você teve muitos chefes. Pode contar o que você aprendeu deles ou influências importantes que você teve na carreira e que especificamente foram as coisas que você aprendeu? É que todo chefe tem algo a te ensinar, né? Todo mundo tem algo a te ensinar. Eu tenho layers, eu tenho camadas de aprendizados. Eu acho que a cada ciclo, a cada nível que você vai mudando, você começa a reparar em coisas diferentes, né? Você me ensinou uma coisa, você me vendo trabalhar, a gente trabalhando junto, teve uma coisa que mudou muito a forma com que eu enxergava a minha função dentro de uma empresa, que foi entender o ambiente corporativo, entender os incentivos, não a meta das pessoas, mas o incentivo que está atrás disso, né? O que motiva efetivamente as pessoas. E entender que é normal isso. O ser humano é motivado por variáveis próprias, né? O ser humano é egoísta e não é ruim, necessariamente. Mas é importante entender isso, né?
Toda vez que eu falo sobre isso, eu falo muito que tem o organograma, que são os desenhinhos, as caixinhas, mas tem um funcionograma, né? Que é como efetivamente as organizações funcionam. Qualquer profissional, se você não entende que aquele trabalho que você está fazendo, ele vai entregar alguma coisa para o seu chefe ou para um seu cliente interno, e esse cliente interno, seja ele seu chefe ou não, ele vai usar isso para alguma outra coisa, que vai ser apresentado para uma outra. Se você não entende essa cadeia e não entende essa corrente, essa sequência de valores, você não sabe para que você está fazendo. E aí é aí que você se perde, é aí que você não enxerga o seu valor. Quando você monta um dashboard com informações gerenciais, você está sendo a pessoa que organiza as informações para alguém tomar decisão. A pessoa não veio aqui, pegou o que ela quis e organizou, você organizou para ela. Se você colocar a primeira informação, a informação A, e por último a C, você escolheu que a primeira coisa que a pessoa vai ver é essa e a última é outra. Se você priorizar de um jeito... Gostei muito dessa frase. Sabe que tem um livro, eu leio muito, né? Tem um livro do Stephen King que se chama On Writing. On Writing é um dos poucos livros do Stephen King que não fiction, não ficção. Uhum. E ele fala de que escrever é um superpoder, é o superpoder da telepatia. Você tem uma ideia, injeta na cabeça das pessoas, anos depois de você morrer. Já como você lê uma coisa escrita há 500 anos, alguém está implantando uma ideia na tua cabeça. E o que você falou é completamente certo. Quando você faz a edição de uma apresentação, você está contando uma narrativa, você está instalando um relato do que está acontecendo numa organização desde a tua perspectiva. De fato, sempre uma pequena digressão pessoal, né? Mas eu acho, por exemplo, muitas vezes escutei despectivamente, pô, cara que faz PowerPoint. É pouca coisa, acho mais importante que pensar um PowerPoint, porque vai influir poderosamente na história de uma organização. De fato, eu não sei se você sabe, mas o Challenger, esse que explodiu no ano 86, todo mundo fala que foi um erro de PowerPoint. Tinha um risco que estava no bullet número 15 de uma lista de bullets. Ou seja, estava escrito de uma forma que as pessoas não conseguiram entender na dimensão que tinha, mesmo que muitas pessoas sabiam que era um risco importante. Deixa eu te perguntar, falando todas essas coisas, uma cagada que você fez alguma vez na sua carreira, algo que você lembra, olha para trás e fala, caraca, isso que eu fiz. Eu estava numa transição onde meu chefe tinha saído do Brasil fazia um tempo, e o meu chefe naquele momento não era muito atuante, então eu estava mais ou menos tocando a área e eu não tinha tamanho corporativo para isso tudo. E tinha uma área que interfaceava comigo, que trocou o gestor e trocou, era uma área de tecnologia, né? E trocou o gerente, trocou a especialista que trocava o projeto e a analista também, saiu todo mundo. E aí chegou um time novo e chegou um gerente novo. O gerente novo estava 1 mês e meio, mais ou menos. E a gente estava tendo muito problema. E o chefe desse gerente era se não me engano, era um chileno, que eu não tinha tido contato ainda, eu não tinha muita relação com ele. E eu não estava conseguindo resolver, eu tentei pedir ajuda para um lado ou para o outro, não consegui resolver. E aí eu falei, já sei, eu vou pedir ajuda para o meu ex-chefe, que é também expatriado, ele vai conseguir falar com o chileno lá, um manda e-mail para o outro, eles se viram, né? E aí, abri o Outlook, comecei a escrever um e-mail, um jeito mais informal, né, contando a história. Falei, olha, por favor, me ajuda aqui, preciso da sua ajuda, tal, tá acontecendo isso, eu tô com dificuldade começa a rir, né? Eu tô com dificuldade de resolver o problema, o gerente que tá lá, ele é uma pessoa super do bem, mas ele não conhece o produto, ele não conhece os sistemas, ele não conhece a equipe é nova, ele tem boa vontade, mas ele não consegue resolver. Preciso que deem mais apoio para ele, coloquem mais gente no time dele, ou coloquem alguém mais sênior para trabalhar com ele, porque ele não consegue resolver. Você consegue me ajudar? Toma aqui o contato do chefe dele. Para fazer isso, eu peguei o Outlook, digitei o nome do chefe dele, copiei, colei o e-mail, peguei o telefone, copiei, colei e mandei o e-mail, né? Aí mandei o e-mail, falei, bom, fiz meu trabalho. Dia seguinte, eu chego no trabalho, 8h30 da manhã, e o chefe do cara me respondeu, o chileno. Aí eu olhei e falei assim, puta, eu xinguei o meu antigo chefe. Falei, porra, por que ele foi mandar direto esse e-mail para ele, né? Não precisava, podia ter ligado e tal.
E aí começa a ler a resposta, ele, caro Marcelo, e ele foi educado, ele foi super educado e tal, ele respondeu que ele ia olhar, ele ia ver o que precisava ser feito e tal. E eu querendo matar o meu antigo chefe, né? Quando eu desço um pouquinho, eu começo a ver, eu mandei o e-mail para ele. Porque eu peguei, copiei e tal, e eu não deletei. Óbvio, para ver o negócio. E eu mandei, que... né? E aí eu, puta, que droga. Bom, e aí o que eu fiz, né? Porque já fiz, né? Não tem. Eu falei, bom, o mínimo que eu posso fazer é eu mesmo avisar ao pobre coitado que eu mandei esse e-mail. Então eu liguei pro cara e falei, o fulano, nem lembro o nome dele. Cara, aconteceu isso. Mandei um e-mail assim, 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 e ele ficou pé da vida, não sei o quê. Eu falei, olha, me desculpa, não era o que eu queria fazer. Então... E aí ele continuou nervoso. Eu falei, ó, calma, não era o que eu queria fazer, mas o que eu fiz tem sentido e você precisa de ajuda. Então, desculpa por ter feito errado, mas você precisa de ajuda mesmo. Eu tô te ajudando. Você é o CEO de uma companhia hoje, você escolhe a sua agenda, ou pelo menos a lógica que a pessoa que está no topo de uma organização pode escolher a vida dele, pode escolher o que vai fazer segunda de manhã e sexta de tarde. Como você arma a sua agenda? Voltando à época que eu tinha que trabalhava com informação, né, que eu não era muito fã disso, eu lembro que eu tinha um monte de coisa que eu não gostava de fazer. E algumas que eu gostava. E aí eu comecei a perceber que o quão mais proativo eu fosse em dizer o que eu podia fazer e como eu podia ajudar as pessoas e onde eu podia agregar, mais eu ocupava a minha agenda com coisas que eu gostava. Então, em algum momento, quando eu era analista, isso eu falo sempre quando eu converso com o time e tudo, quando as pessoas falam, mas só me demandam coisa que eu não gosto. Eu falo assim, proponha coisas que você gosta. Proponha coisas que você quer fazer e sabe que tem valor. Porque isso vai fazer com que as pessoas te peçam coisas que você gosta mais. Então, quanto mais você ocupa espaços que te agradam, mais você é visto por esses espaços, né? Hoje em dia, eu acho que quando você está numa posição de liderança mais sênior, né? Pode ser CEO, pode ser um superintendente, um diretor, uma visão da minha mini empresa. Então, eu penso meio parecido hoje com como eu pensava quando eu era gerente, né? Então, eu tento entender em que ambiente eu tô, qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, se o norte não está muito claro, né? Se a estratégia não está bem definida, se o plano tático não está bem definido, se as prioridades não são claras e comunicáveis para toda a equipe. Então, eu entendo que hoje eu sou mais útil ajudando aqui em cima na estratégia, para que com o tempo eu consiga chegar no plano tático e depois do plano tático, aí sim acompanhar a execução. Então, nesse momento, eu estou atuando aqui em cima, mas conforme vai passando o tempo, a ideia é descer mais e aí segregar mais o tempo para olhar menos o estratégico e mais o tático. Eu costumo dizer que o papel de um líder, de um gestor, é suprir o maior gap que a sua própria área tenha hoje, né? O meu papel hoje, como eu priorizo a minha agenda, focando, né, naquilo que eu acho que é hoje o maior problema que eu tenho na minha empresa. E aí, com o tempo, você vai descendo. O grande objetivo é a sua área está tão montada, ou a sua empresa está tão bem montada, ao ponto de você poder sair dali e ela continuar funcionando igual. Cara, tem duas coisas que você falou que eu gostei. O primeiro é o conceito de bottleneck. Você falou do elo mais fraco. Tem um escritor que chama Ray Dalio. Ele não é escritor, é um homem de negócios, mas escreveu um livro e ele fala qualquer coisa que você está resolvendo que não é o engarrafamento da tua empresa, piora o engarrafamento. Ou seja, qualquer elo no que você trabalha que não é o elo mais fraco, faz mais fraco o elo, porque obviamente tem todos os demais mais tensão e todo. E o segundo, você falou um pouco de cuidar da sua própria, de dirigir sua própria agenda, mesmo quando você não é o líder. Tem uma frase que eu uso muito, cara. Sempre acho que eu tive mais ambição que os meus chefes. Sempre. Nunca tive um chefe mais exigente comigo que eu mesmo. Mas mais importante, se você espera para alguém te encarregar um trabalho, você já está tarde. Se você começa um projeto, esse projeto estava na cabeça de teu chefe nas férias dele. Então ele já foi contando 15 dias. Agora, se você começa a trabalhar e vai apresentar para ele quando você está já no 30%, todo funciona rápido. Você tem essas duas lógicas incorporadas desse jeito, não? A ideia de tratar de suprir as debilidades da companhia para garantir
essa produtividade marginal equivalente em todas as áreas e, por outro lado, cuidar da sua agenda desde o primeiro momento. Cara, o que você mais gosta de fazer no dia, no teu trabalho, o que você faz porque tem que fazer? E que não fiquem ofendidas as pessoas de auditoria, que você vai falar talvez disso, mas que coisas que são essas reuniões que você está esperando para ir e aquelas que você fala, nossa, cara, eu gostaria de poder deixar isso para outra pessoa. De um modo geral, eu posso resumir dizendo assim, eu gosto muito de construir coisas, mas eu adoro construir time, adoro falar com as pessoas para entender as expectativas, os sonhos. Se você me perguntar os momentos mais marcantes da minha carreira, tem os meus, de fato, tem as coisas que eu atingi, que são muito legais, mas eu lembro de feedbacks que eu recebi de pessoas que me encantam até hoje, né? De pessoas falando, aquela reunião que eu tive com você mudou minha carreira. Eu prefiro ter uma conversa franca, dura, que alguém diga para mim que eu fiz alguma coisa errada ou que não gostou do que eu fiz, e a gente converse sobre o tema e resolva o tema e ande, do que fica que ele disse, que outro falou. E aí isso tem um pouco a ver até com a minha mudança de carreira para empresas menores, né? Que empresas grandes, não é que elas planejam ser isso, mas quando o ambiente corporativo fica mais importante do que a realidade da necessidade de negócio, para mim tem uma distorção muito grande. Como você escolhe uma pessoa? Como você acha pessoas boas? Como você entrevista? Você entrevista ou delega esse negócio? E se você entrevista, o que você pergunta? Como vê esse negócio? Eu entrevisto bastante. Acho que a primeira coisa importante, né? Eu tava outro dia, eu lembro que eu estava discutindo com um gerente que trabalhava comigo sobre perfil e qualidade das pessoas, né? E não tem muito jeito. Se você vai montar um time de 3 pessoas, você pode montar o time mais excelente do mundo. Você pode achar as 3 pessoas perfeitas. Perfeitas em todas as competências, né? Competências técnicas, comportamentais. Tal. Quando você vai para um time de 10 pessoas, já fica um pouco mais difícil. Se você vai para um time de 100 pessoas, fica mais difícil. Se você vai para um time de 1000 pessoas, fica mais difícil. Então tem que separar. A primeira coisa tem que separar isso, né? Qual é o seu objetivo? É achar um time de 3 pessoas? Ou é achar um time de 100 pessoas, ou de 200 pessoas, ou de 100.000 pessoas? Então, quando você fala de um time de 3 pessoas, aí, para mim, você faz a régua lá em cima, você consegue filtrar histórico, você consegue filtrar capacidades e competências técnicas. Eu adoro entrevista cruzada, acho que é super rico você pegar pontos de vista diferentes. Eu uso muito funcionários entrevistando possíveis novos chefes, pares entrevistando possíveis chefes. Todo esse contexto, para mim, é muito importante. Eu acho que é mais importante para mim hoje o comportamental, até mesmo do que a competência técnica. Eu tenho várias e várias e várias histórias de pessoas que eu tenho uma expressão que eu não sou exatamente muito fã, mas quem você levaria para a guerra, né? Você não quer levar para a guerra necessariamente o maior sniper do planeta. Você quer alguém que você confie, você quer alguém que esteja do seu lado, você quer alguém que se precisar pular, pula, se precisar se jogar, joga, que faz o que precisa fazer no momento que precisa fazer. Mas passado esse crivo, para mim, entra a parte mais importante, que é essa pessoa tem os objetivos alinhados com a empresa. Eu fui claro no qual vai ser o papel dela, eu fui claro em quais são os nossos valores, em como a gente quer fazer isso, e ela está efetivamente engajada nisso, e efetivamente ela acredita nisso. Eu te entrevistei uma vez, lembra? Acho que foi na Como Torre não? Banespa. E você lembra que eu te perguntei, uma das perguntas, não é? Que é Claro muito que eu clássico. lembro. Qual é essa pergunta? Você começou falando que números inteiros são divisíveis, você falou, a gente pode dividir 3 dividido por 1, quanto que é? Depois, e até você chegar, e quanto que é 3 dividido por 0? E eu lembro que eu te respondi, eu dei uma risada e respondi, eu falei, olha, o Excel diria que é div 0. Eu sempre falo, você pode fazer uma conta de 2 números inteiros de 1 a 10, por exemplo, 3 mais 5, 2 mais 4, 4 menos 2, de cabeça, e as pessoas falam, sim. Eu falo 3 dividido 0, e estatisticamente a pessoa faz assim e fala, o primeiro número, o mais repetido, o número 0,
O segundo é o número 3, o número 3. que eu pergunto para dividir. O terceiro é o 1. E o quarto é uma resposta que faz sentido matemático. Então, isso... Não. Eu participei de algumas, não poucas. Muito melhores. Algumas respostas matemático. melhores. Eu lembro de uma cara que falou 3 ou 0. Isso é o bom da matemática, que pode ter vários resultados. Varia. Cara, o único que não pode ser matemática é isso que você está falando. Eu acho que... E a gente usava essa pergunta em muitas outras, mas eu lembro isso. Teve uma que respondeu 3. Não. 0. Não. 1. É difícil essa, né? Mas ela era engenheira só, então não era muito importante ela saber. Era engenheira. Mas, cara, eu falo sempre, e para os que estão ouvindo isso no YouTube ou no LinkedIn, faça a prova com seus amigos. Estou falando de pessoas que entravam a trabalhar em um banco e vinham de engenharia. Mas com essa pergunta, que obviamente o cara sabe de limites depois, de pendiente da curva tendente a zero, descontinuidades matemáticas, sabe tudo. Isso chama um problema de domínio. Taleb fala um problema de domínio. E que é um problema de domínio? As pessoas entendem muito bem uma coisa em uma forma de plantear o problema e não entendem de outra forma. Mas o problema é que os estatísticos erram nisso, simplesmente porque você está trocando eles de domínio. Você está tirando de um âmbito em que ele faz uma resposta com números a uma coisa que é uma resposta rápida. Então, o 3 dividido 0 tem essa mágica, que é uma pergunta que qualquer engenheiro e qualquer pessoa do 10º ano, sei lá, poderia responder, mas não responde. Como você gostaria de ser lembrado? Acho que muito do que eu tento fazer e do que eu espero fazer é melhorar alguma coisa, né? Eu acho que a gente vive num mundo, ainda mais agora, com pandemia e o ambiente político do Brasil, e no mundo também não está muito diferente. A gente vê muita coisa que a gente não gosta, né? O que a gente acha que está errado, corrupção, priorização política em detrimento à saúde. Nossos políticos são uma representação da população. Então eu acredito que cabe a cada um, e a mim eu espero que eu consiga fazer, gerar influências positivas em qualquer coisa que você faça. Então, seja numa doação que você eventualmente fez, e aquilo ali foi uma benfeitoria pontual, seja numa doação frequente que você faz, e pode ser no tamanho daquilo que você pode fazer, ou pode ser dando um feedback correto para alguma pessoa. Eu queria ser lembrado por uma pessoa que fez o bem, que tentou ajudar. E tem um livro, que eu não sei se foi você que me deu, não foi, esse não foi, mas tem um livro que eu gosto muito, que é Previsivelmente Irracional, de Dan Ariely, né? De Dan Ariely. Exatamente. E tem uma parte do livro, um capítulo, que ele fala muito sobre o ser humano ser relativo, né? O ser humano não consegue avaliar valor de forma absoluta, ele avalia valor de forma relativa. Você não sabe se um sorvete é bom, você sabe se ele é melhor ou pior do que o outro. Então a gente compara tudo e com todos o tempo inteiro. E isso é muito forte para mim na minha vida, né? Eu tento o tempo inteiro não fazer isso. É difícil, eu sou ser humano, então eu sempre faço. Eu sempre tento voltar e falar, será que eu preciso disso? Será que será que eu tenho que ter isso melhor do que aquilo? Se eu pudesse tentar aqui definir como eu gostaria de ser lembrado, uma pessoa que tentou fazer o bem, conseguiu conseguiu ter sucesso para mim, para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu quero, dentro das minhas necessidades, sem sobrepor aos demais, sem preterir ou prejudicar ninguém. Acho que isso para mim é o mais importante. Uma das coisas é que há 20 anos, porque a gente se conhece há 20 anos, tenho sempre na cabeça que eu acho que nenhuma entrevista